Meus irmãos, o texto designado para a nossa reflexão nesta manhã, entre alguns, é o que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, dos versículos de 1 a 11. E eu procederei essa leitura, aquele episódio cáustico e difícil que envolve o casal Ananias e Safira. Diz assim o livro santo: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta. Levando-a, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu dizia no início que a impressão que eu tenho é que a sabedoria de Deus seleciona dias e textos para que nos fale ao coração de modo mais profundo e próprio, de modo absolutamente pertinente, porque eu me sinto profundamente próximo destes irmãos Ananias e Safira. Talvez eles sejam os líderes de minha congregação, de minha dinâmica espiritual. Você não sabe, Ieda, mas chegou a mim, ao meu conhecimento, o diálogo que houve entre Ananias e Safira, e a fonte é apócrifa, não é? Chegou a mim o conhecimento do diálogo que Ananias e Safira tiveram momentos antes desse texto de Atos 5. Ananias chegou para Safira e disse o seguinte: diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. E se Deus não der, ô nega, como é que vai ficar? Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Mas se Deus não der, ô nega, eu vou me indignar. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Talvez tenha sido um diálogo mais ou menos assim, o diálogo entre Ananias e Safira, momentos antes, né? Porque a preocupação era exatamente esta, ou seja, a preocupação de que, entregando tudo que possuíam e rendendo-se absolutamente à providência de Deus, talvez lhes faltasse.
Mas para compreender melhor, Júlio, o texto de Atos 5, seria-nos indispensável ler Atos capítulo 4, a partir do versículo 32. Um texto lindo, um texto quase poético, um texto que a reverenda Isabel gostaria de colocar escrito nos muros de sua congregação. Está dito assim em Atos capítulo 4, a partir do versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. E para não dizer que foi assim de modo abstrato, o texto de Atos nos leva a conhecer um indivíduo que fez isso, que está descrito na perícope anterior. É Barnabé, versículo 36. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, essa era uma prática comum na comunidade, e eles estavam vivendo uma dinâmica, Ivaldo, absolutamente apocalíptica, porque eles estavam esperando a volta iminente de Cristo. E como eles estavam esperando a volta iminente do Senhor para qualquer momento, então eles deixaram qualquer apego aos bens materiais, então vendiam tudo e construíram uma comuna de Jerusalém. David, eu não sei se essa expressão lhe é familiar, mas a expressão comuna designa comunidades que vivem nessa dinâmica, e daí é que vem a palavra comunista, que não é uma invenção de Karl Marx, mas ela foi forjada na primeira metade do século XIX, né? Comunista tem a ver com aqueles que vivem em comunas. O que é uma comuna? É aquilo que não é uma dinâmica social em que não existe propriedade privada, toda propriedade é coletiva, e essa propriedade coletiva atende às necessidades do povo. Marcelo, quando houve a intenção do povo de Israel para voltar para a Terra Santa, muito antes da decisão que na década de 40 do século passado reconheceu o Estado de Israel, desde o início do século XX, grupos de judeus começaram a estabelecer ali na terra de Israel kibbutz, e os kibbutzim, que eram essas regiões agrárias e comunistas, ou seja, em que ninguém era o dono da terra, todos trabalhavam, e assim uma leva enorme de judeus saíram da Europa e das Américas, voltando para o Oriente Médio, habitando essas fazendas comunitárias, essas comunas. E o que inspirou o movimento foi justamente essa possibilidade de uma vida em comum, que tinha a ver com toda a ideologia que tinha suas raízes marxistas no século XIX e que gerou movimentos como este no século XX, que viabilizou que, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU pudesse reconhecer que aqueles indivíduos que habitavam, que haviam comprado espaços de terra naquela região chamada Israel, tinham direito a reconhecer a sua cidadania. A minha pergunta é: se isso era uma coisa voluntária, se esta era uma atitude que não era imposta a todos, mas as pessoas podiam escolher fazer ou não fazer assim, por que Ananias e Safira decidiram mentir? E aí eu tendo a encontrar duas respostas para essa atitude que levou estes irmãos a agirem assim. Em primeiro lugar,
o fato de que é lindo, é lindo ver pessoas desapegadas, é lindo ver pessoas que de fato se jogam naquilo que acreditam de modo absoluto e radical. E porque é lindo, a gente tem a tendência de fazer flores artificiais. As flores artificiais são uma mentira que tenta reproduzir o que é lindo, o que é lindo. E de um jeito que permaneça no tempo, né? Porque aquilo que é lindo se dissolve no tempo. Mas então, e o que é que havia de lindo especificamente? É lindo ver que pessoas podiam vender todas as suas coisas e entregar aos apóstolos, e fazer isso revelava uma grande devoção a Deus, uma comunhão com os santos e uma fé na providência de Deus. Luci, que coisa linda, a fé na providência. Poxa, porque se eu já não tenho nada, se eu não possuo nada, e entreguei tudo a Deus, aos apóstolos, crendo que as minhas necessidades serão supridas por aqueles irmãos, então eu tenho devoção a Deus, comunhão com os santos e fé na providência de Deus. Então isso é que tornava estas doações lindas, e também tornavam essas doações impressionantes. Eu não ouvido, Cláudio, que aquelas pessoas que faziam ou agiam assim recebiam o aplauso, a admiração de todos aqueles que, mais apegados às coisas materiais, não tinham a coragem, a disponibilidade, o despreendimento de agir como agiu Barnabé de Chipre, não é? José, o filho das consolações de Chipre. Então, então gerava uma impressão, e foi provavelmente almejando criar uma fantasia do que é lindo e gerar uma impressão na alma das pessoas que estavam na comunidade, que Ananias e Safira agiram como agiram. O problema, Norberta, é que ao mentir, ao agir assim, e na expressão de São Pedro, ao tentar o Espírito Santo de Deus, né? Ao tentar o Espírito Santo de Deus, Ananias e Safira transformaram a vida no Senhor em um teatro, Eu gosto sempre de lembrar, Marcelo, que a palavra hipócrites é a palavra para ator em grego. A palavra para ator é hipócrites, ou seja, o hipócrita, que é uma palavra tão frequente na boca de Jesus, ao denunciar os escribas e fariseus, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ou seja, ai de vós, escribas e fariseus, cujo signo, cujo símbolo, cuja designação fundamental é que são atores. E o que é ser ator? Ser ator é haver uma desconexão fundamental entre a fala e o gesto e o sentimento. É a ruptura entre o sentimento que eu guardo em oculto em mim e a fala e o gesto. Porque o ator pode dizer o que quiser e agir como quiser, porque ele encarna o personagem. Lá dentro ele guarda um outro ser, Então, em primeiro lugar, criou-se uma cisão, não é? E transformou-se a vida em comunidade num teatro. Em segundo lugar, eles revelam, e aí, Ieda, é que lasca comigo e com você, com todos nós, eles revelam que a verdadeira confiança deles não estava no Senhor e em sua providência, mas em Mamon. Ou seja, o dinheiro que eles guardavam era quem respondia à pergunta feita no diálogo inicial: e se Deus não der, como é que vai ficar, ó nega? E aí a resposta: se Deus não der, a gente tem uma reserva, tá ótimo, a gente guardou uma grana, se Deus não der, tudo bem, a gente saca aquele dinheiro, pega o dinheiro e utiliza. É isso. Em quem eles confiavam?
nas mãos de quem eles entregavam as suas vidas? Na providência divina? Não, em Mamon, na capacidade de a tudo suprir que Mamon possui. Isso é uma revelação do íntimo deles. E em terceiro lugar, eles revelam a certeza de que existe em nós os escondidos, os ocultos, aquilo que em nós pode estar incógnito até mesmo a Deus. É quando nós dizemos lá no fundo de nossas almas, David, mas ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Tá tudo bem, porque ninguém vai saber. E ninguém sabendo, então estamos livres. E eu não sei se você conhece, Júlio, o mito de Giges, esse mito grego pouco falado, pouco comentado, que é o mito de Giges. Giges era um cara legal, gente boa, figura ímpar, Ivaldo, homem íntegro. E um dia, caminhando pelo bosque, ele encontrou um brilho que vinha de debaixo de uma pedra. Ele levantou a pedra e qual não foi a sua surpresa quando ele encontrou um anel lindo guardado embaixo da pedra. Ele vai e coloca o anel e fica deslumbrado com a beleza daquele anel. Mas uma coisa estranha acontece. E o que é que acontece, Marília? É que quando Giges volta a pedra do anel para dentro, para o lado do seu pulso, ele se torna invisível. Ninguém mais pode vê-lo. E quando ele volta a pedra do anel para a parte externa, e então ele volta a ser visível. E Giges fica impressionado com esse poder, ele fica ficando invisível, 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 invisível. E aí ele diz, o que é que eu vou fazer com isso? E David está rindo porque ele já está imaginando que só vem besteira na cabeça de Giges, né? A primeira coisa que ele faz é entrar lá no harém do rei e começar a ver o impossível. Depois ele começa a fazer pequenos furtos, depois grandes furtos no tesouro real. O anel de Giges não o tornou invisível. O anel de Giges tornou visível aquilo que era oculto até mesmo para ele, que era a sua busca interior. Quais eram os seus valores, quais os seus desejos que o medo da punição, o medo do castigo lhe impediam de fazer. Quando nós vestimos, quando nós calçamos o anel de Giges, é então que a nossa verdadeira natureza se revela, se manifesta a todos. Então, como Ananias e Safira acreditavam que poderiam manter aquilo em oculto, escondido de todos, então eles viraram o anel para baixo e diz, faz de conta que não aconteceu e vamos seguir. Mas aprove a Deus revelar a hipocrisia daqueles irmãos. E aí eu quero terminar a minha fala rendendo graças a Deus e agradecendo-lhe de todo o meu coração, Isabel, porque Deus, que foi tão severo com Ananias e com Safira, tem sido misericordioso para comigo, não revelando a todos a minha própria hipocrisia. Porque se a minha hipocrisia fosse revelada, porque se o teatro que eu montei para mim mesmo fosse exposto em toda a sua gravidade, então aquelas que são as minhas peias de confiança, minhas estruturas de verdadeira e profunda devoção se tornariam evidentes. E aí que vexame não seria o fato de não apenas me afirmar cristão, mas de me afirmar franciscano, de me afirmar alguém que tem por pai São Francisco, quando o meu apego, a minha mais íntima devoção
é aquilo que não pode trazer paz nem segurança. Júlio, você devia se lembrar que quando Jesus está ensinando no Sermão da Montanha sobre como viver uma vida serena, antes de dizer não andeis ansiosos por coisa alguma e entreguem, confiem no Senhor, em Mateus capítulo 6, ele disse: não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça destroem, os ladrões escavam e roubam. Ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde os ladrões não podem nem escavar, nem roubar, nem a traça e a ferrugem destruir. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar a um ou desagradar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, e às riquezas. Mamon é a palavra que designa riqueza, né? Essa confiança na riqueza. Então, a nós, que mesmo terciários, somos chamados ao desapego, ao despreendimento. Esse texto de Atos 5 nos assusta e acorda. Eu quis fugir, mas sabe para onde? Sabe onde eu fui bater, Norberta? 1 Samuel 15, que dá no mesmo, porque ali Saul é rejeitado por Deus, porque entendeu que era melhor servir a Deus do jeito dele e não do jeito prescrito pelo Senhor pela boca de Samuel. E o texto diz, começa a perícope dizendo: Deus disse a Samuel, me arrependi de ter constituído Saul rei sobre Israel. Me arrependi. Por quê? Porque ele quer me servir do jeito dele e não do meu próprio jeito. E o jeito de Cristo, Luci, é nesse desapego, nesse desapego tão radical que só nos resta, como estribo e fonte de segurança e confiança, Ele mesmo. Que Deus tenha compaixão de nós e nos dirija nesse santo e único caminho que pode trazer verdadeira paz. Agora vamos compartilhar